eu moverei o céu, Ele envia anjos para me guardar. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Santo Deus. Glória a Deus. Vamos aí receber o irmão Jonas com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu acho que eu peguei ela de surpresa, Fuzil. Eu falei com ela assim, quero que você louvou que você louvou no dia do seu aniversário. Eu acho que eu peguei ela meio de surpresa ali, né? Aplaudindo ao Senhor, vamos receber a nossa irmã Michelene, amém? Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Mateus 6, 21. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos repetir todos juntos, irmãos? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Você que pode, aplauda o nome do Senhor onde você está, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, Jesus. Toda honra e glória é para ti, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã maravilhosa aqui na presença do Senhor. Obrigada, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade de estarmos vivos, estarmos com saúde, Senhor, nós e a nossa família. Ô Senhor, nós pedimos perdão nessa manhã por tudo aquilo que nós fizemos que entristeceu o teu coração. Que o Senhor nos perdoe. Pai, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus nesta manhã que fale conosco através da sua palavra. Abra, Pai, os nossos ouvidos, nossos corações para receber a tua palavra. Revela-nos, Senhor, o mais profundo e escondido das suas palavras, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que venha nos diminuir para que o Senhor venha crescer. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Espírito Santo de Deus, fique à vontade aqui em nosso meio. Faça o teu querer, Senhor. Se for para curar, que o Senhor cure. Se for para libertar, que o Senhor liberte. Se o Senhor quiser transformar, que o Senhor transforme. Que o Senhor renova. Que o Senhor fortaleça os teus filhos. Mas principalmente que haja salvação na tua casa. Em nome de Jesus. Não permita, Pai, que saia algo de mim aqui neste altar, mas somente aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar aí no seu lugar onde você está, fique à vontade na casa do Senhor. Irmãos, eu já queria iniciar esse versículo 21, que foi o primeiro versículo como base que o Senhor me deu ontem. Eu pedi Ele para falar comigo. E Ele disse para mim: Michelene, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. E quando o Senhor fala de algo de tesouro, Ele fala de algo valioso.
E se eu perguntar para os irmãos que estão aqui, os que estão nos assistindo, qual é o seu bem mais valioso hoje? O que você tem de mais precioso hoje? Muitos vão dizer assim: o que eu tenho de mais precioso hoje é os meus filhos. Muitos vão dizer: o meu bem mais precioso hoje é a minha salvação, é a minha família, é os meus bens. Só que de nada adiantaria isso se você não teria uma coisa mais valiosa ainda, que é o seu tempo. Porque se o seu bem mais precioso é os seus filhos e você não tem tempo para estar com os seus filhos, então não adianta nada. Porque se o seu bem mais precioso é a sua salvação e você não tem tempo para buscar o Senhor, então não é o teu bem mais precioso. Nós temos vários tesouros, mas o bem mais precioso que a gente está tendo hoje em dia é o tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? Porque desde quando você nasceu, você tem um tempo determinado pelo Senhor de vida. E se não for a vontade do Senhor de até o nosso tempo arrebatar a igreja dele, nós sabemos que um dia talvez nós enfrentaremos a morte. E desde quando a pessoa nasce até este tempo determinado pelo Senhor, até a morte, né? É um tempo. E o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o seu tempo? Tem dedicado às coisas do Senhor ou dedicado às coisas inúteis? Porque se você tem vários tesouros e você não consegue arrumar um tempo para cuidar dos seus tesouros, nada adianta. Então não é o teu bem precioso. E nós estamos meditando aqui hoje: aonde estiver o vosso tesouro, aonde estiver dedicando o seu maior tempo, aí está o seu coração. E o seu tempo está sendo dedicado em que hoje? E o Senhor falou isso comigo, irmãos. Aonde está dedicado o seu tempo? O seu tesouro está sendo dedicado em quê? E isso é a primeira reflexão que eu deixo para a igreja. Aonde estiver o seu maior tesouro, aí está também o seu coração. Porque se você passa tanto tempo com coisas inúteis, coisas que vão passar, e não tem dedicado um tempo a buscar ao Senhor, e não tem dedicado a sua família, não está adiantando de nada. Não adianta. A gente precisa fazer a obra do Senhor com amor, nos dedicarmos em buscar ao Senhor aqui, buscar o Senhor em casa, ajudar ao próximo. E também, irmãos, lembrarmos que nós temos família em casa. Agora é época de férias. Eu dou essa atenção principalmente para as mães. Os pais trabalham, mas as mães, os seus filhos estão em casa agora. Eles precisam de vocês, precisam de uma atenção. Então às vezes a gente passa tanto tempo numa correria, preocupando com casa, com às vezes rede social, com ajudar as outras pessoas, esquecemos que nós temos filhos em casa que dependem totalmente de nós. E o que será dessa geração se as crianças não aprenderem com a gente coisas importantes, que é buscar o Senhor? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Lembre-se disso. O seu tempo é muito valioso. Você não sabe quando é que o Senhor vai te recolher dessa terra. Nós cremos, né, irmão Wesley, no arrebatamento da igreja. Mas e se o tempo do Senhor não for que nós venhamos estar até lá? E se o tempo do Senhor para nós hoje for o último tempo, hoje? O que você fez com a sua família ontem? O que você fez com a sua salvação ontem? Nós estamos começando o dia hoje, né? Você tirou um tempo ontem para a sua família? Você tirou um tempo ontem para ficar com os seus filhos? Você tirou um tempo ontem para buscar o Senhor? Hoje nós estamos começando. E que maravilha, nós estamos começando hoje de manhã aprendendo sobre isso. Nós vamos ter o resto do dia para meditar sobre essa palavra. Aonde estiver o vosso tesouro, aí também está o teu coração. Lembre-se disso. Agora eu vou começar no versículo 19, a palavra do Senhor nos dizendo: não vos ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Estou dizendo para nós nessa manhã: não ajunteis tesouros aqui na terra. Não se preocupe com bens materiais. Não se preocupe muito com o trabalho, em acumular dinheiro, em ter o melhor carro, em ter a melhor casa. Não se preocupe em ajuntar tesouros no céu. Porque tudo que aqui está, tudo aqui vai ficar, irmãos. Isso aqui é passageiro. Mas o que nós acumulamos no céu, ninguém pode tirar de nós.
O seu tempo com Deus, ninguém tira de você. O tempo que você dedicou a ler a palavra do Senhor, ninguém tira de você. O seu tempo de oração, ninguém tira de você. Mas se for, irmã Luciana, de vir alguém roubar o teu carro, é passageiro. Um tempo depois você consegue comprar outro. Mas o seu tempo com Deus no céu, ninguém tira de você. A sua casa, alguém pode dizer: olha, eu vou tirar a tua casa daqui, você precisa sair fora e compra outra em outro lugar. Você consegue comprar outra em outro lugar. Mas o seu tempo com Deus, ninguém tira de você. O seu tempo com o Senhor é valioso. Eu estou falando de oração. Eu estou falando de intimidade com Deus. Eu estou falando de leitura bíblica. É o teu tempo de comunhão com o Senhor aqui na casa do Senhor. Você está dedicando hoje suas primeiras horas em estar em comunhão com o Senhor hoje. E isso ninguém tira de você, irmãos. E fazer a obra do Senhor também é ajuntar tesouros no céu. Marca com o seu dedinho aí, nós vamos agora lá em Lucas. Não, é Mateus 19, irmãos, desculpa. Mateus 19, 21. Mateus 19, 21. Aqui Jesus estava tendo uma conversa com um certo jovem. E ele perguntou o que ele precisava fazer para entrar no reino de Deus. E olha o que o Senhor vai responder para ele no versículo 21. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro no céu. Ou seja, sempre que você estender a mão aos necessitados, lembre-se, você está juntando um tesouro no céu. Jesus está dizendo para nós aqui, nós acabamos de ler em Mateus 19: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Jesus disse para aquele jovem: quando você vende tudo que você tem ali e dá aos pobres, e assim você estará colocando um tesouro no céu. Sempre que você estiver estendendo a mão a alguém, não pense que você está só fazendo uma boa obra, não. Você está colocando um tesouro no céu. Sempre. Sempre que você tiver a oportunidade, irmãos, de ajudar alguém, ajude. Estenda a mão aos necessitados. Que Deus queira que nós não precisamos um dia, de ser ajudado, irmão Wesley, com alimento, com roupa. Mas se você tem para ajudar, é melhor você ter para ajudar do que você ter que pedir, irmãos. Muitas vezes você tem em casa sobrando e você não quer ajudar. Hoje é culto de missão, né, irmã Denise? Que bênção. Logo mais à noite, se você não trouxe de manhã, traga à noite, para nós encher aquela mesa ali de alimento, para ajudar os necessitados. Leve a palavra do Senhor, irmãos. Aqueles que estão precisando, não tenha vergonha de falar de Jesus, não. Vamos nos enriquecer no céu. Para de se preocupar em acumular coisas aqui, querer ter as melhores coisas aqui. Não estou dizendo que é errado você ter um conforto, não. Mas enquanto você estiver só procurando, só trabalhar e não tiver um tempo para buscar o Senhor, não tiver tempo para fazer a obra do Senhor, não adianta. O que está aqui, a traça vai corroer. As pessoas podem te roubar. E é em vão. Como é que está o seu tesouro no céu? Cada oração que você faz, eu digo que vai subindo uma moedinha, né? Cada hora que você dedica da Bíblia, vai subindo umas moedinhas diferentes para o céu, para o seu tesouro. Como é que está o seu baúzinho lá, Rubiana? Está lotado de moedinhas? Ou está vazinho? Com poucas moedinhas? Como é que está o seu tesouro que aqui entrou? Lá no céu. Porque se o seu maior tesouro é a sua salvação e você não tem tempo para buscar o Senhor, como é que está o seu tesouro? Então ele não é o seu bem mais precioso ainda. Para de passar tanto tempo preocupado com a vida do irmão, em ficar em rede social, em assistir futebol, em assistir série. Dedique-se um tempo ao Senhor. Mas se você passa 24 horas do seu dia, você não consegue pegar na Bíblia. Ai, mas é porque eu não tive tempo de ler a Bíblia hoje. Será que realmente você não teve tempo de ler a Bíblia? Será que o seu dia foi tão corrido mesmo que você não conseguiu ler um tempo, tirar um tempo para ler a Bíblia?
Irmãos, e quando eu falo isso aqui no altar, o Senhor vem falando em casa comigo primeiro, para depois trazer os irmãos. Então a correção primeiro vem em mim. Em quem está aqui no altar, Deus vem falando daqui para baixo. Como é que está o nosso tempo? Porque às vezes a gente passa um dia tão corrido, e às vezes sobra, irmão Wesley, 1 minuto para ler a Bíblia. Mas se você for olhar suas redes sociais, lá depois no final de semana, vem os resumos, né, irmã Luciana? Onde ela me ensinou a olhar. Vem um resumo lá que você ficou 12 horas com o celular mexendo. Ficou lá 5 horas mexendo no celular. E aí você não conseguiu tirar da semana 10 minutos, irmão Wesley. Às vezes passa o dia inteiro sem nem lembrar que ela está ali. Às vezes coloca a Bíblia no carro no dia do culto, que vai lembrar que tem que tirar ela do carro de novo, porque está na hora de vir para o culto. Cadê minha Bíblia? Ah, esqueci no carro no dia do culto, está lá, tem que ir lá buscar ela. Ou então já está lá, de lá ela vem para cá e volta para o carro de novo. Como é que está o teu bem mais precioso, irmãos? Como é que está o teu tesouro no céu? E vamos continuar a palavra do Senhor aqui. Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. As candeias aqui é como se fosse uma luz, amém, irmãos? Uma lamparina. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será a luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon aqui é o dinheiro, amém, irmãos? Mas eu gostaria de ler primeiramente essa parte A. Ninguém pode servir a 2 senhores. O que você tem colocado em divisão entre Deus e outras coisas? O povo está ficando dividido, irmãos. Está tendo muita distração hoje em dia. Hoje em dia qualquer um tem televisão em casa. Hoje em dia qualquer um tem rede social em casa. E várias distrações estão se levantando para tirar o foco do povo de Deus. As pessoas estão perdendo o rumo de onde está indo, do que está acontecendo. Está distraindo. E a gente não pode servir a 2 senhores. Não coloca deuses em lugar do Senhor Jesus, não. Nós só temos um Salvador, que é Jesus. Nós só temos um Senhor e Salvador, que é Jesus. Para de dividir o seu tempo com coisas inúteis, coisas que irão passar. Ou você vai amar a um e odiar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Quem você tem amado? A quem você tem se dedicado verdadeiramente? Vamos buscar ao Senhor enquanto a gente tem tempo. Às vezes o seu tempo é hoje, o último tempo. Às vezes daqui 1 mês é o seu último tempo, se encerra o seu ciclo. Como é que está o seu tempo com Deus, igreja? E você que está assistindo a gente aí também através dessa live. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Se você dedica muito tempo às coisas aqui da terra, você está desprezando as coisas celestiais, desprezando o sacrifício do Senhor. Porque às vezes realmente você tem uma vida muito corrida e trabalha muito e não consegue vir aos cultos. Mas você pode ter uma intimidade com o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua hora de almoço, na sua hora de janta. Será que realmente você não tem tempo para buscar o Senhor? Lembre-se disso. A um você vai amar e a outro você vai odiar. Um você vai se dedicar e a outro você vai desprezar. Dedique-se ao Senhor, ame-se ao Senhor e despreze as coisas desse mundo que são passageiras. Continuando. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males, irmãos, diz a palavra do Senhor. Para de ficar se preocupando em juntar dinheiro. Esse dinheiro aqui, se você pegar um monte de nota e colocar dentro dessa caixinha aqui, ninguém mexer, daqui a pouco ele está mofado, estraga e ninguém usa para nada. Mas seu tesouro no céu ninguém rouba de você. Continuando no versículo 25, diz a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as suas vestes? Para de ficar preocupado com o dia de amanhã. Para de andar ansioso com as coisas aqui do mundo. Ai, mas se eu não fizer isso, como é que eu vou fazer? Jesus dizendo para nós: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Para de ficar preocupando com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer amanhã. Para disso, para de se preocupar. Não andeis ansiosos. Ele está dizendo assim para nós, a parte B aí: não andeis cuidadosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Olha o que está dizendo para nós aqui, continuando. Não é a vida mais do que o mantimento? Se você hoje não tiver um café da manhã para você comer, o que é mais importante, o seu café da manhã ou a sua vida? Sua vida. E o que é mais importante, o corpo ou as suas vestes? Se você não tiver corpo, você não tem vestes. Para de se preocupar com as coisas. Se o Senhor te deu a vida, Ele vai te dar sustento. Ele vai prover na sua vida, Ele vai suprir as suas necessidades. Que adianta você ficar se preocupando demais com os problemas lá fora, irmãos? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Olhai para o seu vestido. Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Por isso vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? E por que às vezes a gente está perdendo tempo, preocupado com muita coisa, preocupado com o dia de amanhã? Eu preciso fazer isso aqui, porque amanhã às vezes eu vou estar muito sobrecarregado e eu não vou conseguir. Eu falo assim que tem muito, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, né? E eu me preocupo com os motoristas de caminhão. Aqui nós temos alguns. Em que se eles não der viagem, eles não alimentam, irmãos. É triste isso. A gente vê o desespero dos motoristas ali tentando marcar viagem e não consegue. Eles passam o dia inteiro com uma ou duas viagens, estão preocupados, irmãos. Se eu não der viagem, eu não vou comer. Se eu não der viagem, eu não tenho salário. Olha o que eu estou dizendo para nós aqui, para os irmãos, talvez estão passando por isso. Se o Senhor alimenta as aves do céu, Ele não alimentará a vós? Parem de ficar preocupados. Confia no Senhor, Ele tem cuidado de cada um de vocês. Busquem ao Senhor, faça a obra do Senhor. Se não está tendo viagem agora de manhã, vem ao culto de manhã, busca o Senhor agora de manhã, e o Senhor vai prover na tua vida. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmãos. Marca com o seu dedinho aí. Ontem eu estava lendo a palavra do Senhor de manhã, e eu até mandei essa reflexão no nosso ministério de teatro. Marca, não vamos voltar aí de novo. Vamos lá em Provérbios 20. O Senhor falou muito ao meu coração nisso aqui ontem. Provérbios 20 e 24. Provérbios 20 e 24. Aleluia. Amém, igreja? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Quem nos dirige os nossos passos, irmãos, é o Senhor. Não tem como o homem entender os planos de Deus. Eu até citei um exemplo quando a gente está ligando o GPS. E aí quando você começa a andar, quando ele vê lá na frente, o GPS sabe quando está congestionado o trânsito, ele fala o quê? Sai desse caminho e vai para o outro. Entra à direita, entra à esquerda. Por quê? O GPS sabe onde está menos congestionado. Ele sabe onde é que tem menos problema, para você poder seguir a sua viagem tranquilo. E assim também é o Senhor. Hoje você não está entendendo por que está sendo mudada a tua rota, mas o Senhor vê além dos seus olhos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Ele está te tirando de um congestionamento, te colocando numa rota segura, numa rota onde o trânsito está fluindo bem. Ele está vendo onde você não vê.
Quando o GPS te manda você voltar, você não troca. Quando ele fala assim, vai para outro lugar que não tem coisa. Você não sai da sua rota ali, irmão Juninho, e fala assim, não, então eu vou para lá, porque lá não está congestionado, não tem trânsito, não tem acidente, eu vou para o lado certo, que o GPS está vendo mais do que eu. O Senhor, Ele vê mais do que você vê. Talvez hoje está passando por uma luta difícil, problema. Nossa, mas eu estava tão bem ontem, Senhor. Hoje está difícil. Como é que eu vou fazer, Senhor? Eu estava sorrindo, hoje eu estou chorando, não estou entendendo é nada. Mas é o que o Senhor diz para nós aqui em Provérbios. Pois como o homem entenderá? Como o Senhor entenderá? Como o homem vai entender o seu caminho se nós não somos dirigidos por nós mesmos? É o Senhor que tem nos guiado. Só que nós precisamos fazer uma coisa: crer e confiar que Ele está com os olhos dele vendo tudo que nós não vemos. Lá na frente Ele tem uma rota melhor para nós. Hoje está difícil. Hoje não tem viagem para o seu caminhão dar. Hoje está difícil pagar as contas. Está apertando, está espremendo, não está saindo dinheiro. O Senhor sabe. Os seus caminhos não são dirigidos pela sua própria vontade. Se você entregou a sua vida ao Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Não tem como o homem entender o caminho se a sua vida é direcionada pelo Senhor. O nosso GPS é o Senhor. Ele é o nosso GPS espiritual. Ele vê onde a gente não vê. Ele está dizendo, muda a rota, muda a sua rota. Ai, mas nessa rota tem espinho. Passa no espinho. Lá na frente tem vitória. Lá na frente tem salvação. Lá na frente tem conquista. Tem morada celestial. Não cabe a nós entendermos os processos. É só confiar. Para de andar preocupado, de andar ansioso com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai fazer. Preocupe-se com o hoje. Você está vivo hoje? Busca o Senhor hoje. Faça a obra do Senhor hoje. Que domingo abençoado você está tendo aí com a sua família hoje. Curta o seu domingo com a sua família. Está longe da sua família, manda uma mensagem para eles. Fala, eu te amo. Eu gosto de você, estou me preocupando com você. Jesus te ama. Se preocupe. Juntar seu tesouro no céu. Para de ficar se preocupando com coisas terrenas. Mães, dê um abraço ao seu filho hoje. Eu te amo, meu filho. E os filhos também abraçam as mães. Os pais abraçam os filhos, abraçam a esposa. É o seu tempo hoje. Porque pode ser, irmão, minha mãe está ali, meu pai está aqui. Pode ser que hoje seja o último abraço que eles me dêem hoje. Já parou para pensar nisso? Pode ser que eles estejam me vendo pregar aqui hoje pela última vez. Eu estava vendo um dia mexendo na rede social, foi antes de ontem. E mexeu muito comigo. Ele disse a seguinte frase: um dia você tomou café com a sua avó pela última vez, e foi a última vez e você não sabia. E eu lembrei assim, nossa, quanto tempo tem que eu tomei um café com a minha avó e ela se encontra com o Senhor, amém? Mas eu não dediquei aquele cafezinho que eu tomei com ela. Talvez você almoçou com a sua mãe semana passada, pode ter sido seu último almoço. Você sabe, parou para pensar nisso? A gente passa muito tempo preocupado, irmãos. Tem muitas mães sepultando os filhos, muitos filhos sepultando os pais. A gente tem dedicado a coisas inúteis. Seus filhos estão ali do seu lado, você está lá assistindo televisão, e ele fala assim, mãe, peraí, ô pai, vamos ali comigo. Não, daqui a pouco eu vou, tenho que assistir meu futebol primeiro. Pode ser o seu último tempo com o seu filho. Isso é muito sério, irmãos. Tem que dedicar muito tempo aos nossos filhos. Olha que bonitinho ali, as criancinhas ali, ó. A minha está ali do lado da minha mãe. Para não pensar nisso, irmãos. Quando ele vai estar com o seu esposo, chegando em casa do trabalho, pode ser a última vez que você está vendo ele. E esse chega em casa, é uma brigaiada, é uma discussão, é uma reclamação. Aproveite o seu tempo, o tempo da sua família. Tem gente em hospital, irmão, que está em estado terminável. E a família daria tudo para ter eles em casa de novo. E os médicos estão dizendo, olha, é mais 2 dias de vida só. É mais um dia de vida só. Imagina o coração dessa família. E às vezes seu filho está entrando em casa com o pezinho de barro. Você está lá, começa a sujar o chão tudo. Meu filho, não faz isso não. E muitas mães queriam ter os filhos em casa sujando o chão, espalhando brinquedo, bagunçando tudo. E tá com os filhinhos no hospital, irmãos. Querendo ver bagunça de filho, não tem nem como ver. Com a esperança de sair dali e ver os filhos brincar ainda. Aproveita o tempo. Aproveita a sua família. Como pode ser o último dia nosso, pode ser o último dia deles.
Nós cremos no arrebatamento da igreja, mas muitos também creram lá atrás e não houve, e Deus os recolheu, e muitos estão com o Senhor. Mas aproveite o seu fôlego de vida, aproveite o seu tempo. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui hoje, para você ouvir isso, é para você mudar. Isso serviu para mim, irmãos, que o chicote desceu lá em casa ontem para trazer hoje. Aproveite o seu tempo. Você vai ter aí um domingo maravilhoso na presença de Deus. E você também. Curta e aproveita. Faça aquilo que agrada ao Senhor. Lembre-se que antes é a sua salvação, mas depois da sua salvação, você precisa garantir a salvação dos seus. Buscar pelos seus, ensinar os seus, ajudar os seus, amar os seus de verdade. Um dia eu ouvi um vídeo, até comentei isso com a minha mãe. Um homem disse o seguinte naquele vídeo. Ele parava as pessoas na rua e dizia assim: se eu te der um telefone aqui agora e você ligar para alguém, você não pode dizer eu te amo para aquela pessoa, você tem que dizer eu te amo para você. Para quem você ligaria agora? Você não pode dizer, ele tem que dizer eu te amo. Para quem você ligaria? E muitos ficavam assim: eu não tenho para quem ligar, porque ninguém me fala eu te amo. Se eu ligar pro meu marido, ele não tem o hábito de falar eu te amo para mim. Eu comentei isso com a minha mãe. Eu falei: mãe, na hora eu pensei, para quem quer dizer tanta correria, a gente não tem o hábito de dizer eu te amo para as pessoas. Até hoje aprendi a falar com ela, né? Eu falo: mãe, eu te amo, viu? Porque às vezes a gente tem que aprender a falar eu te amo. Às vezes a gente sente vergonha de dizer que ama as pessoas. Por que a gente tem vergonha de dizer que ama os nossos filhos, que ama o nosso marido, que ama os nossos pais? Por que sobra aquela vergonha? Se a gente ama eles de verdade, não é dizer só escrito em rede social quando for aniversário, não. Se você ama, diga que ama hoje, que você se importa, e demonstre isso com atitudes. Amém? Continuando lá em Mateus 6, no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Isso aqui olha que interessante. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer comer, quer vestir, quer ter um carro bom, quer ter uma casa boa, quer ter um conforto? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que o Senhor saber que é melhor para você, vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiramente juntar o seu tesouro no céu, porque aqui tudo é passageiro. E o Senhor acrescentará tudo aquilo que você precisa. Ele irá suprir as suas necessidades. Você precisa falar com Ele, entregar os seus sonhos ao Senhor e dizer: Senhor, está aqui, é isso aqui que eu quero que o Senhor faça. Mas enquanto o Senhor faz, eu vou te buscar, eu vou te adorar. Amém? Vamos lá em Mateus não, irmãos, espera aí. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Amém? Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Todas as suas petições sejam conhecidas diante de Deus através das suas orações. Para de ficar ansioso. Não andeis ansiosos por causa alguma. Não andeis inquietos. Ore ao Senhor. Entrega ao Senhor aquilo que você quer que o Senhor faça, e Ele irá fazer, irmãos. Ele precisa conhecer aquilo que você quer. No versículo 19 ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus, Ele é riquíssimo. Ele suprirá as nossas necessidades. Para
Para de ficar se preocupando. O Senhor sabe o que você precisa. Você já orou ao Senhor, já entregou a Ele aquilo que você quer que Ele faça? E enquanto você está no processo de receber, adore. Enquanto ainda não chegou a sua bênção, adore. Ore. Ação de graça, oração, súplica. Clame ao Senhor, cultua ao Senhor, ouve palavra, louva na sua casa, ora, lê a Bíblia, jejua, busque. Busque o Senhor. Para mim encerrar aqui antes, Mateus 6,34: não andei-vos inquietos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vamos viver o hoje. Deixa o amanhã para amanhã. Vamos viver hoje, o domingo. É dia 20? 20, né? 20 ou 21, não sei. Acho que hoje é 20, né, irmãos? Dia 20. Dia 20 de julho de 2025. Hoje é o dia de você fazer a obra do Senhor. Hoje é o dia de você amar o Senhor. Hoje é o dia de você louvar o Senhor. Dia de você amar a sua família, cuidar deles, dizer eu te amo para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos, vizinhos. Hoje. O amanhã, se ele chegar, amanhã você vai falar de novo. Hoje eu vou viver o meu tempo com Deus. Vou viver o meu tempo com a minha família. Mas eu vou viver o hoje. Amém? Eu vou finalizar em Salmos 55. Para a gente orar antes de eu finalizar. Salmos 55, 22. Aleluia. Amém? Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nunca permitirá que um justo seja abalado. Ele tem cuidado de nós, irmãos. Amém? Nós vamos orar. E como eu disse aqui, irmãos, o Senhor falou muito comigo a respeito de família, de tempo precioso. Você que está aqui hoje, que tem alguém da sua família que está perto de você, eu quero que você aproxime dessa pessoa agora. Pode aproximar, irmãos. Eu vou ficar pertinho dos meus, que eles vão ter que vir aqui na frente. Eu vou orar por vocês. Pode aproximar. E se você tem alguém aqui que não é da sua família, você pode ir perto da pastora Silvana, que é a nossa pastora aqui, a pastora Adriana, pode vir perto dela também. Porque se não tem um familiar seu aqui, você pode aproximar das nossas pastoras que estão aqui, que é da fé, amém? Aproxima da sua família. Eu queria que a minha família viesse aqui pertinho. Vem cá, minha família, que eu vou orar junto com vocês. Se você assistir a nossa live aí também, tiver a oportunidade de ficar perto da sua família, pode ficar. E se não tiver, abraça alguém na fé aí. Eu vou descer e nós vamos orar aqui juntos, com base nessa palavra. Amém, irmãos? Olha que linda a união aí. Se sua família não está todo mundo aqui hoje, clame ao Senhor. Em breve o Senhor trará todos eles junto aqui com você. Em breve você estará aqui todo mundo unido. Não vai nem caber irmãos aqui em união. Amém? Vamos orar então nesta manhã. Senhor Jesus, obrigada, Jesus, por essa palavra, Senhor. Ah, Senhor, quão maravilhoso é passarmos um tempo em família, Jesus. Como é maravilhoso a união e o tempo que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse tempo de qualidade ao qual nós estamos aqui te adorando e ouvindo a tua palavra, aprendendo sobre o Senhor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos até mesmo pela correção nessa manhã. Porque quantas vezes nós passamos tempo com coisas inúteis, coisas vãs, passageiras, e hoje nós aprendemos a valorizar aquilo que realmente importa, que é o nosso tempo com o Senhor, tempo com aqueles que nós amamos. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha unir as famílias cada dia mais e mais, que o Senhor abençoe os lares de cada um, as famílias, em nome de Jesus, que haja união, que haja amor, que haja paz, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa unir cada dia mais e mais as famílias, Senhor. Nós pedimos ao Senhor, Pai, se por aventura tem alguém aqui que não conseguiu trazer um familiar nesta manhã,
Que o Senhor toque nessa família e os traga novamente para a tua casa, Senhor. Que no próximo culto eles possam estar aqui te adorando juntamente com seus familiares, Senhor. Em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor, Pai, e nós cremos que se o Senhor mudar a nossa rota, o nosso caminho para outro caminho, nós sabemos que é para algo melhor para as nossas vidas. Nós possamos entender o propósito, o processo de chegarmos ao caminho da salvação. Que o Senhor nos fortaleça, nos cuide e nos abençoe em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. E graças a Deus. Pode abraçar a sua família aí agora, em nome de Jesus. E que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos, de poder abraçar a nossa família e dizer que bom que você está aqui. E vamos orar por aqueles que não estão, para que eles possam estar também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e volto a palavra para o nosso irmão Jonas. Amém? Louvado seja Deus, amém? Quando fala de família, a gente estremece, né? Porque eu acredito que quando toca em um dos nossos, é como se tocasse na gente. Ontem eu vi uma cantora falando que ela queria que, se ela pudesse, ela tirava a dor do filho e colocava nela. Não é diferente com a gente. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pegou os nossos pecados e colocou sobre ele. Isso é amor. Quero dizer para você, ame a pessoa que está do seu lado. Ame essa pessoa. Lute por essa pessoa. Pregue para todos, mas principalmente para aqueles que são seus. Eu disse, né, Lu, na célula, que a gente precisa lutar por aquilo que a gente gera. Muitas das vezes a gente luta por tantas coisas, e pela nossa família a gente não luta. A gente não dá tanta importância. Irmãos, eu falo com verdade isso aqui. Se tem uma coisa que eu amo e eu nunca abro mão, é da minha família. Tanto que eu falo, se mexer com a minha esposa é a mesma coisa se mexer comigo. E a mesma coisa é com ela. Se mexer comigo é a mesma coisa se mexer com ela. Sabe por quê? Porque isso é verdadeiro amor. Quando você ama alguém, você luta, você sente a dor por aquela pessoa. Talvez você entrou aqui sozinho hoje, sem seu esposo, sem a sua esposa. Talvez você olha para ele e pensa algo, mas eu quero dizer para você, não importa como ele é, ame ele, lute por ele. É como um filho nas drogas. Eu nunca vi uma mãe desistir por um filho que está nas drogas. Eu nunca vi um pai desistir por um filho que está nas drogas. Ele sempre luta por ele, ainda que ele canse, mas ele acha força e volta a lutar. Tem uma frase que eles usam muito na empresa que diz assim: nenhum sucesso substitui o fracasso de uma família, irmão Wesley. Você pode ser doutor, você pode ser mestre, você pode ser profeta, você pode ser qualquer coisa, mas se a sua família desabar, é como se nada valesse a pena. Não adianta você ter nada, irmão. Nossa família é a base de todas as coisas.
Quando temos família, nós nos fortalecemos. Quero convidar o nosso irmão Diego, ele vai estar fazendo um momento ofertório para a gente, e a gente já vai estar finalizando, amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eita glória. Meus irmãos, segura nas suas mãos aí, dízimo, a oferta. Eu quero aqui deixar um versículo aqui para a igreja. Nós sabemos que Malaquias 3:10 o Senhor vai falar conosco, né? Trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, e fazei prova de mim. Em 2 Coríntios 9:6 vai falar o seguinte: e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Eu chamo a sua atenção hoje, rapidinho, tá, meus irmãos? O Senhor tocou no meu coração, eu tenho que testemunhar aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Meus irmãos, todo final de ano, eu não participo com os irmãos, porque geralmente a gente faz uma viagem. E eu faço uma viagem para uma cidade chamada Porteirinha, Minas Gerais. E, meus irmãos, o meu dízimo é dedicado a uma igreja no qual um pastor eu ajudo. Às vezes eu ajudo esse pastor. E é gratificante, meus irmãos, quando você ajuda uma igreja e você tem, né, a devolução do Senhor. O que é a devolução do Senhor? O pastor me manda um vídeo lá da África, no qual ele está ajudando, e as pessoas agradecendo. Crianças que estavam passando fome, crianças que estavam necessitando de roupa, e o seu dízimo está contribuindo com aquela oferta sua, com aquele dízimo. Então eu deixo para a igreja. Muitas das vezes nós deixamos de ofertar, muitas das vezes nós deixamos de dizimar, porque às vezes nós achamos assim: o pastor, o que o pastor está fazendo com o dinheiro? Olha o que o irmão está fazendo com o dinheiro. Não interessa. Interessa que você pode estar ajudando alguém, interessa que você está ajudando a casa do Senhor. E vou mais dizer para vocês, eu estava passando nós passamos por uma tribulação, né? Tem de meses que aperta, né? Tem meses que você faz um orçamento, mas só que esse orçamento ele sai fora do controle. E aí, meus irmãos, eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o orçamento ele foi além do que eu planejava. Só que a Michilene, a palavra que ela deixou aqui é certeira. Não preocupeis com o seu dia de amanhã. E aí, meus irmãos, eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. E aí, meus irmãos, eu recebo uma carta, e essa carta chega para mim e fala assim: olha, você tem X para você receber. E aquilo ali veio e supriu aquela necessidade que eu tinha. Então a importância de nós confiarmos, a importância de sermos dizimistas, a importância de sermos ofertantes está aí. Não preocupeis, dai com amor. Então eu quero orar para a igreja assim: grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, da mesma forma, Senhor, que o Senhor abriu janela, Senhor, do céu, porque a janela não se abre de baixo, mas se abre de dentro, ó Pai. Ó Pai, da mesma forma que o Senhor abriu, Senhor, o mar vermelho, Senhor, para o povo de Israel passar. Ó Pai, que o Senhor venha abrir, Senhor, as portas, Senhor, para os dizimistas, para os ofertantes, Senhor, dessa igreja, meu Pai. Ó Pai, também, ó Pai, vem de encontro a essa pessoa, meu Deus, que não tem condição também, Pai, de ofertar hoje, não tem condição
condição, Pai, de dizimar hoje, ó Pai, mas que o Senhor venha abençoar as mãos deles, ó Pai, venha abençoar o emprego, ó Pai, venha abençoar a família, Senhor, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que chuva de bênção, Senhor, venha cair para essas pessoas, ó Pai, que escutaram essa mensagem, ó Pai, porque os passarinhos, Senhor, não plantam, Senhor, os passarinhos não semeiam, Senhor, mas no outro dia, Senhor, eles têm o alimento, ó Pai. Por isso eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela essa igreja, Senhor. Eu te agradeço por cada pessoa que está dentro do teu templo, Senhor, para dizimar e ofertar, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, que também a oferta maior, Senhor, é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa adoração, Pai. Por isso eu te agradeço nessa manhã. Amém. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Glória a Deus, temos que glorificar muito. E eu estou aqui, assim como a irmã diz, hoje é domingo de missões. E eu subi aqui justamente para agradecer a cada um de vocês que aqui está, a cada um que trouxe o seu donativo, aquele que também não trouxe. Irmãos, a gente tem que aprender, né? Se nós não agradecermos a cada um de vocês que está aqui, que eu estou vendo, como que nós vamos agradecer a Deus? Então, nós vamos agradecer, orar pelos alimentos, orar pelos nossos missionários que estão, como se diz, viajando, aonde Deus está enviando a eles para poder fazer missões. E também quero deixar aqui já um recadinho, que no dia 18, 19 e 20 de setembro, é o nosso SOS Norte de Minas. Aquele que sentir vontade de ir, eu vou deixar lá no grupo o link para poder fazer inscrições. A inscrição já está lá, já tem o preço, que é R$380. A gente paga os R$380 e pronto, é só isso, não tem mais nada a pagar. Já vai, é tudo incluso. Mas você que está aqui, nós temos que fazer missões ao redor de nós, assim como foi ministrado o tempo com a nossa família. E isso tocou em mim, assim como o irmão Diego falou. Se você tem tempo para a sua família, mas se você não tiver um tempinho também para levar a palavra de Deus àquele que está necessitando ali fora, você está perdendo suas moedinhas para trás. Nós temos que levar a palavra de Deus, não só aqui dentro, mas também lá fora. Foi muito, muito maravilhosa a palavra. Mas nós temos que usar esse tempo, e esse tempo nós temos que levar a palavra de Deus àquele que está precisando. Nós não podemos olhar onde é. Se é para uma prostituta, para um drogado, viciado, o que for. Nós temos que chegar até ele. Porque para nós ele é isso tudo. Mas para Jesus, ele é uma alma. E uma alma valiosa. É por isso que nós temos que orar pelos nossos missionários.
Eles não estão lá olhando para quem está levando, o que eles são. Eles estão levando Jesus para eles. Eles não querem saber o que eles é. Nós queremos que aquelas pessoas saibam quem é Jesus. Porque quem eles eles já sabem. Mas quem é Jesus, eles não sabem. Nós temos que apresentar Jesus para eles também. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos botar a nossa mão em direção a esses alimentos. E vamos agradecer a Deus por esses alimentos. Senhor, meu Deus e Pai. Pai, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa rica palavra, meu Pai. Pai, agradecemos o Senhor, Pai, por cada um que aqui está, por cada donativo que entrou aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em seu nome, eu consago esses alimentos, meu Pai, para que eles venham, Pai, cair em mão que esteja necessitando. Abençoa também aqueles que vão receber, Pai, esse alimento. Que à medida que eles receber, eles passam a ter, Pai, o seu celeiro farto, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, nesse momento também oramos pelos nossos missionários, Pai, que estão levando a Tua palavra. Peço ao Senhor, meu Pai, que venha provendo para eles também, Senhor, o alimento, toda a necessidade deles, aonde eles estiverem, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, peço ao Senhor que venha trazendo multiplicação, Pai, da Sua palavra, meu Pai, por toda a nação, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, Pai, e confio no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, 19 horas nós temos mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Todos já percebeu, nosso irmão Flávio vai estar ministrando. Vai ser uma benção, não perca a oportunidade. Venha, porque vai ser forte, em nome de Jesus. Se Deus quiser,